E aí, pessoal? Eu tive alguns problemas com o programa que eu comprei, que eu estou querendo falar sobre linhas flexíveis, mas isso não vai me abater, eu vou falar de linhas flexíveis de qualquer jeito. Sendo assim, nós podemos chamar de dutos flexíveis, tubos flexíveis, linhas flexíveis, flexible pipe ou unifilar. Algumas empresas chamam de unifilar os tubos, linhas, pipe flexíveis. Beleza? Então, com isso, para falar de dutos e tubos flexíveis, nós temos que falar sobre arranjo submarino. Lá na plataforma, onde está lá na superfície, até o equipamento que está lá no fundo, aproximadamente, em águas profundas, que é até 2.000 metros de profundidade de lâmina d'água, nós temos um equipamento lá no fundo. Para fazer essa integração, essa ligação, nós precisamos de um equipamento chamado tubo flexível. Então ele vai da superfície até o equipamento que está lá no fundo do mar. E ele tem diversas funções. Uma delas é produção, é extrair o petróleo lá do fundo. Pode ser uma linha flexível, que seja chamada também de umbilical, que ela é elétrica ou ela é hidráulica, beleza? Então não vamos falar só sobre nós, nesse vídeo, só vamos falar sobre as linhas flexíveis de produção de gás ou de água. Vamos lá. Então, ali, como eu estava falando, está aqui a plataforma, aqui na superfície, tem esse equipamento aqui, ó, a linha ela desce e ela se conecta a um equipamento que está lá no fundo do mar. E hoje existem diversos equipamentos no fundo do mar para fazer diversos tipos de ações e de coisas que precisam para transportar esse petróleo que está no fundo do mar até a superfície e depois ser transportado e feito várias coisas com ele. Sendo assim, nós utilizamos essas linhas flexíveis para fazer essa ligação. Beleza? Então, uma das ligações possíveis pode ser com a árvore de Natal. Então, para você entender onde que ficam essas linhas, as linhas elas podem ser sistema de escoamento de produção. A linha pode ser de produção, a linha pode ser de serviço ou pode ser um umbilical eletrohidráulico. Da direita para a esquerda, nós temos a linha de gás, pode ser de água também. Nós temos um umbilical eletrohidráulico e nós temos a linha de produção. Essa é a do petróleo, extrai o óleo do fundo do mar. Aqui está ligado a uma árvore de Natal, não necessariamente precisa ser numa árvore de Natal. Pode ser no manifold, pode ser num plet, pode ser num plane e outros diversos equipamentos que com essa revolução aí tem modificado todos os dias. Então, nós estamos falando sobre os dutos flexíveis, mas não podemos deixar de falar sobre as linhas rígidas. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as linhas rígidas, porque não é o foco do nosso assunto, mas elas existem também. São compostas de dutos rígidos, que são dutos de aço com revestimento externo anticorrosivo e isolamento térmico. Os dutos rígidos podem ser utilizados para integrar um poço à plataforma, duas plataformas ou uma plataforma a um terminal em terra. Aqui no Brasil a gente não gosta muito de usar o tubo rígido. Nós utilizamos muito mais as linhas flexíveis. E o que é o tubo rígido? É um tubo de aço com revestimento. Beleza? Esse revestimento é o quê? É um isolamento térmico e é um isolamento anticorrosivo. Mais nada. Então, as linhas flexíveis, ela pode ser bond, lembra da cola? Super bond. Ela pode ser bond, colada, na verdade são vulcanizadas, que não é o foco do nosso assunto. E a unbond, que é essa aqui, ó. Elas são sobre camadas, como se fosse uma cebola, uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra. Sendo assim, são compostos de dutos flexíveis, que são dutos de aços espiralados, na verdade são fitas de aços espiraladas, arame de aço, borracha ou polímeros sobrepostos, uns sobre os outros em camadas coladas ou independentes. Aqui
na nossa definição, nós estamos falando sobre a bonded e a unbonded. Só que nós vamos falar só sobre a unbonded, que é o que se fabrica mais aqui no Brasil. E por que desse vídeo? Eu esqueci até de falar desse detalhe. Porque eu explorei muito o YouTube, muitas coisas, e não vi nada em português. Vi em espanhol e vi muita coisa em inglês. E nada em português. E fica muito complicado para as pessoas do chão de fábrica, que até a própria engenharia, quem está estudando esse assunto, ter uma visão básica do assunto quando é em inglês ou quando é espanhol. Por isso que eu estou me propondo a fazer esse vídeo. Então, os dutos flexíveis podem ser classificados como? Aí vão perguntar, pô, Ber, o que é classificação? Classificação é para que eles servem, em qual condição eles vão ficar, qual o tipo de pressão, em que determinado lugar, a tipo de temperatura, o tipo de fluido que vai estar interno ou externamente. Beleza? Então, o carregamento dele pode ser estático ou dinâmico. Ele pode ficar parado ou ter determinados movimentos. E a aplicação pode ser Fluline ou Riser. Fluline é aqueles que estão lá no fundo do mar, paradinho, e os Riser são aquele que sai de um equipamento que está no fundo do mar e vai à superfície, aqueles que ficam praticamente na vertical. E as camadas pode ser bonded e unbonded. Nós já falamos sobre as duas. E os tubos internos pode ser hug bore ou small bore. Hug bore é o que? Rugoso. Tem uma rugosidade dentro dele. E os small bores são lisos, não tem rugosidade nenhuma. E os fluidos internos pode ser sour service ou sweet service. Sour são ácidos, né? Que tem H2S. E sweet service, aqueles que não têm H2S, que é mais brando, que é mais fácil, existe menos possibilidade de corrosão por causa que não tem ácidos. Beleza? Então vamos lá. Classificação quanto ao carregamento e aplicação. Vamos falar classificação de um por um para ficar bem claro. Então, Fluline, utilizado em condições estáticas. São dutos que depois de instalados ficam apoiados no fundo do mar e, portanto, não sofrem solicitações cíclicas, além de possuírem um comportamento considerado estático. São responsáveis pela ligação entre o poço e o manifold. Então, o tubo Fluline, se você ver aqui, ó, nós temos o navio plataforma aqui, nós temos um tubo descendo, que não é esse que nós vamos falar agora, e nós temos dois equipamentos, um e outro aqui. O Fluline é o que fica lá no fundo do mar, ligando um equipamento ao outro. Esse é o Fluline, beleza? E os risers? Risers são utilizados em condições dinâmicas. São dutos que interligam pontos entre as unidades de produção e equipamentos submarinos. Movimentos relativos entre esses pontos ocorrem devido às forças que são representadas por carregamentos oriundos de condições ambientais, tais como os ventos, correntes marinhas e irregularidades no fundo. O que acontece? Está vendo esse que está aqui na vertical? É o que eu não falei antes. Ele sofre aqui, ó, corrente marinha, sofre vento. No caso aqui ele está no fundo, mas ele pode estar aqui do lado. Então ele fica uma parte dentro da água, outra parte fora da água. E com isso ele tem movimentos de marés, tem correntes. E entre outras coisas, tem ventos. E ele tem, vamos dizer, eles são chamados de riser. E a classificação quanto à camada? A camada nós já falamos um pouquinho antes. Dutos flexíveis vulcanizados são os bonded. Bonded flexile pipe. E o unbonded flexile pipe são dutos flexíveis com camadas independentes, como fosse de cebolas. Falando ainda da classificação, nós temos aí dutos flexíveis vulcanizados ou bonded. Possuem camadas coladas umas nas outras como um processo de vulcanização. Isso faz com que as camadas atuem de maneira uniforme, ou seja, como uma única camada. Está aqui ó, uma inserção, ele está cortado aqui, ó, tubo flexível bonded. E nós temos aqui para elucidar, para quem conhece mangueira hidráulica de alta pressão, aquelas mangueiras que vem naqueles caminhão de lixo, naqueles muque,
Se você observar no MOOC, existem várias mangueiras ligadas. Uma das mangueiras parece muito com o quê? Com o tubo flexível bonded. Parece, não diz que é igual. É só para você ter uma lembrança de como ela é formada. Ela é vulcanizada, que é diferente do unbonded. Então, tubos flexíveis independentes ou unbonded, que é a nossa segunda opção, é o que a gente vai explorar nesse canal, nessa matéria hoje. São estruturas formadas por múltiplas camadas de metais e polímeros sobrepostas, cada camada com uma função específica, destinada a resistir a um tipo de solicitação imposta ao duto quando em operação. Então, existem diversas outras camadas. Hoje nós vamos falar só sobre 5. Dutos flexíveis com porte de camada. Então, nós temos a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada e a quinta camada. Isso, lembrando, são camadas como se fosse cebola. Eu coloquei uma cebola aqui em corte só para você relembrar como é que são. Lembra que elas são soltas, as camadas da cebola? Beleza? Com isso, a classificação quanto à camada interna e fluidos internos, que é a nossa última classificação. Então, interno do tubo rugoso, que é hub bore. Tubo interno metálico corrugado, utilizado para escoamento de gases e ou fluidos que contenham gases com presença de H2S, sour service. Lembra do sour service? Um pouquinho da classificação. Então, nós temos aqui, ó, ele tem aqui, ó, no interno dele, uma camada corrugada, que ela é de aço. Esse é o hub bore, beleza? Aí nós temos aqui uma classificação, que é a Carcass, que é a Barrier, que é a Pressure, que é a Tensile. Aqui na Insulation nós não vamos falar, e que é a Shield, que é a camada externa. E a Small bore, interno do tubo é liso. Ele não tem aquela camada Carcass, ou carcaça, como alguns chamam. Tubo interno polimérico liso, utilizado para escoamento e injeção de água. Ele não é igual ao outro, que é o hug bore. Ele é para coisas mais brandas, não dá para você utilizar ele em ambientes mais severos. Por isso que é o small bore. Então, materiais e funções das camadas principais da estrutura de um duto flexível. A função do duto flexível é transportar fluidos. Fluidos, nesse caso nosso aqui, ou é petróleo, ou é água, ou é gás. Esquece o restante, não conheço. Então, os dutos flexíveis são compostos de camadas. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 camadas. A primeira camada é a carcaça intertravada. Intertravada, nós vamos falar mais lá na frente, não vou falar agora não. A segunda camada é a camada plástica interna. A terceira camada é a armadura de pressão. A quarta camada é a armadura de tração. E a quinta camada é a camada externa, também chamada de shield. Essas camadas, dependendo do fabricante e de quem escreveu o artigo, ou dependendo da norma, aqui ela tem diversos nomes, diversos. A primeira camada interna de material metálico intertravada, ela é conhecida como carcaça ou carcas, não possui função de vedação, porque ela é intertravada. Observa aqui, ó, ela é intertravada, assim, ó. É uma fita que um equipamento gigantesco vai dobrando essa fita, espiralando e fazendo um tubo. Então, o fluido, ele atravessa de um lado para o outro. Quer dizer, de um lado para o outro. Por quê? Porque a função dela não é de vedação, não possui função de vedação, produzida em formato espiralado. Proporciona suporte à camada termoplástica, que é a próxima camada, que fica mais externa a ela, chamada de barreira ou barrier. Finalidade: resistir ao colapso, devido às cargas radiais externas. O que é o colapso? Deixa eu pegar um equipamento aqui para mostrar o que é colapso. Só um minuto.
Achei aqui. O que é o colapso? Devido às cargas, vamos supor que é um tubo flexível aqui, ele está lá no fundo do mar. Olha o colapso aqui, ó. Devido às cargas, imagina 2.000 litros de coluna d'água pressionando o tubo flexível. Acontece isso, ó. Esse é o colapso. Ele não aguenta. E com isso, a carcaça, essa camada carcaça, ela vai dar um suporte para que isso não aconteça. Em formato espiralado, proporciona suporte à camada termoplástica barreira. Finalidade: resistir ao colapso devido a cargas radiais externas. É o que eu acabei de falar. Resistência à abrasão de partículas existentes no fluido transportado. Então, o que transporta aqui dentro, vamos dizer que tem uma partícula grande, tem um pedaço de alguma coisa que possa cortar essa camada. Então, como ela é de um material que é aço inox, ela resiste. Pode passar coisas sólidas aqui que ela não vai, vamos dizer assim, se intimidar, ela não vai sofrer nenhuma deformação. Então, resiste à abrasão de partículas existentes no fluido transportado. E o material é aço inox 316L, tipo 316L, inox duplex ou Inconel. Beleza? Vamos falar da próxima camada agora. A próxima camada é a barreira de pressão, a barrier, que ela fica mais externa. Tem a camada a carcaça, a barrier fica externa aqui, ó. Ela fica mais externa. Ela é formada depois que a carcaça está pronta. Então você faz aí, sei lá, vamos supor, 1.000 metros de carcaça. Da carcaça, ela fica num carretel gigante. Depois você coloca num outro tipo de equipamento que é extrusado por cima da carcaça a barreira, que é essa segunda camada, por cima, ele é extrusado por cima. Beleza? Então vamos lá. Camada plástica com função de garantir a estanqueidade do duto e impede o contato do fluido interno com as camadas subsequentes. Então, nessa segunda camada, que é a barreira, ela que faz a função de estanque, ela que não deixa o fluido ir para outras camadas subsequentes, ela que não deixa, ela que faz a função de estanqueidade, beleza? Que a função da camada anterior, que é a carcaça, é mais de resistir ao colapso e de resistir a partículas que possam vir arranhar ou danificar passando por dentro dela. Impede o contato do fluido interno com as camadas subsequentes. Material: poliamida 11, que é o nylon 11, polietileno de alta densidade, que é o HDPE, e polifluoreto de vinilideno, PVDF. Eu treinei para falar essa palavra aí, mas no final deu errado. Mas vamos para frente. Então, a terceira camada é a armadura de pressão. Camada de aço com função de resistir aos esforços radiais. Pressão interna, pressão externa, cargas radiais de lançamento e cargas radiais de lançamento, entre outras coisas. Reduz os esforços sobre a carcaça intertravada. Como que é essa camada aí? Ela também é uma fita, só que essa fita, se vocês observarem aqui, ó, ela tem uns rebaixos e uns ressaltos. E ela também, a máquina vai espiralando e fazendo esse tubo. E faz com que ela se encaixe. Tá vendo? Ela vai se encaixando. Ela existe outros formatos, além desse formato Z, ó. Ela existe esse formato aqui, esse formato aqui, esse formato aqui, ó. Aqui tá uma aqui, ó, para vocês terem uma ideia. É uma fita que elas têm uns rebaixos e uns ressaltos em Z. E a máquina vai rodando ela e fazendo essa camada, fazendo esse tubo. Beleza? Vamos para a próxima camada. A camada armadura de tração, tensile, camada constituída de arame de aço carbono, promove resistência
a resistência mecânica na direção axial. O pessoal sabe aí o que é a diferença de axial e radial, né? Beleza? Axial, assim, ó. Resistência axial. Nessa condição, assim, ó. E radial, assim, ó. Beleza? São aplicadas aos pares invertido em ângulos de 20 até 55 graus. O perfil metálico são dispostos de forma helicoidal. Aqui a gente vê, tá vendo? Que uma está nessa direção e a outra está ao contrário. Entre uma e outra existe fita, existe outras camadas para que elas não entrem em atrito, beleza? Mas não é esse nossa função aqui de falar sobre detalhes. Eu só estou falando sobre as camadas principais. E a última camada que nós vamos falar, camada 5, que é a camada externa, também chamada de shield, chamada de abrasão, e tem outros nomes. Camada externa de material polimérico, plástico. Eu botei plástico para que todo mundo entenda que polímero também é um plástico. Polímero é plástico, beleza? Tem a função de proteger as camadas subsequentes. Proteção contra abrasão, danos externos, impacto de ferramenta, impacto com o solo marinho e corrosão. Ajuda no isolamento térmico da linha. Material polimérico da fabricação dela. Pode ser o HDPE, pode ser o PA11 e o PA12, que eu falei quem são eles na camada anterior. Beleza? Existe uma outra camada chamada insulator, que é a camada de isolamento, também que eu não vou falar, porque são muitas camadas e não é o nosso foco. Então, aqui como que elas ficam? Elas ficam em carretéis gigantes. Olha o tamanho da pessoa aqui, ó. A pessoa fica pequenininho o tamanho do carretel, tá vendo? Tramo de cor preta, riser. Qual é o riser? É aquele que fica na vertical, que vai do equipamento até a plataforma, chamada de UEP, UEP. Bom, esqueci. E os tramos de cor amarela são os fluline, aqueles que ficam estáticos lá no fundo, que ligam um equipamento que está no fundo ao outro equipamento. UEP, unidade de... Bom, esqueci. Mas vamos lá, não importa. Componentes e acessórios dos dutos flexíveis. Bom, continuando, o EP, Unidade Estacionária de Produção, fugiu da mente. Tem um amigo meu, Marivaldo, que diz que isso é veieira, tá ficando velho, a gente tá ficando velho, mas tô nada, tô um garoto. Então, continuando, deixa eu voltar aqui voltando para trás. Componentes e acessórios dos dutos flexíveis. Tudo que é conectado ao duto flexível. O que o duto flexível precisa para ser instalado? Beleza? Vamos lá? Quais os componentes deles? Então, no duto flexível, nós temos os conectores de extremidade. O que é o conector de extremidade? Vamos supor que aqui é um duto flexível. O duto flexível, uma ponta vai conectar a um equipamento que está no fundo do mar. Vamos supor, está no fundo do mar. A outra ponta vai a um EP, unidade estacionária de produção, uma plataforma. Então existe tipo um equipamento que ele abraça aqui e tem um flange na ponta, que ele vai conectar um lado e tem outro aqui do outro lado que vai conectar o outro. Anel de vedação. Anel de vedação já está falando, é um anel que ele é esmagado entre esse flange, aqui na ponta do conector tem um rasgo e você coloca um anel aqui e esse anel é esmagado entre outro rasgo, ele fica entre dois rasgos, ele é esmagado aqui para que haja vedação. E enrijecedor de curvatura. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Nossa, não estou aqui, peraí. Aqui, ó, só para elucidar, enrijecedor de curvatura, essa pontinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é aquela parada de colocar na orelha, no ouvido. É esse aqui, ó. É só para que
a quantidade de movimento diminua em relação no final dele aqui. É fácil. Restritor de curvatura, ele vai ter uma curvatura mínima ou máxima no caso. Se passar dessa curvatura, o tubo pode ter algum problema. Então você coloca como se fossem uns anéis e quando esse tubo for dobrar, ele tem por exemplo, ele tenha uma curvatura máxima. Se passar dessa curvatura, ele não passa dessa curvatura. Beleza? Flutuadores, o nome já está falando, é para flutuar. Não? São equipamentos, são como se fossem boias para flutuar. Colares batentes são colar batente. Você prende no tubo para ele não passar nem para ir, nem subindo, nem descendo. Colar de anodos são colares de sacrifício, são anodos, né? Anodos de sacrifício para que a parte que é de aço do tubo não desgaste os anodos. Colar de ancoragem é o nome, também é um equipamento que segura o tubo para ele ficar preso, ou no fundo, ou embaixo, ou em cima. Flange cego ou flange de manuseio. É um flange cego, é um disco que na ponta ele tem um olhar que você manuseia o tubo para determinadas condições. E além disso, bom, vamos ver. Já estou dando todas as dicas. Vamos falar de um por um. Conector de extremidade, dispositivo também chamado de end fitting, dispositivo mecânico e de vedação instalado nas extremidades do tramo, com função de união entre tramos ou outros equipamentos. Aqui, ó, tem um duto. Aqui, ó, tem um tramo, 2 tramos, 3 tramos. No primeiro tramo nós temos um end fitting aqui, ó, um conector, então nós temos outro. Quando chega o segundo tramo, nós temos mais um conector, mais outro conector. No terceiro tramo, nós temos um conector. Esse aqui, no caso, deve ser o riser, porque está aqui com o end fitting aqui, ó. Desculpe, está com bend stiffener aqui, ó. E depois tem um end fitting, beleza? Esse conjunto cheio de tramo é chamado de duto flexível, tubo flexível. Uma parte do duto é chamado de tramo, com a função de transferir a carga para o suporte da UEP. Agora eu não esqueço mais, unidade estacionária de produção. É a plataforma, vamos chamar de plataforma para simplificar. Transferência de carga entre tramos e garantir a estanqueidade do tramo. Claro, se não tivesse isso aqui por onde o fluido interno ia vazar para tudo quanto é lado. Por isso que tem um end fitting, que tem os conectores. Aí, ó, um conector aí, ó. Aqui, ó. O rasgo aqui, ó, é um flange, na verdade é um flange. Tem um rasgo aqui, tá vendo aqui, ó, esse canalzinho aqui, ó. Se faz um teste para ver se o anel de vedação tá legal aqui, ó. Nós temos aqui, ó, tá vendo? O flexível aqui já preso no end fitting, né? Tem todo um detalhe para montagem desse conector. Eles são praticamente 5 peças. É o bore. Nós temos... Ai, caramba, me fugiu o nome da segunda peça. Nós temos outros flanges aqui, flange externo, flange intermediário. Tem diversos anéis que ficam aqui no meio. Então, isso aí vamos dizer assim, é um segredo industrial da maioria das empresas. Essa imagem eu peguei na internet, acredito que não tem nenhum problema. E vamos lá. Anel de vedação, ring type joints, RJ, é o anel RTJ, o material do anel mais macio que o material do alojamento. Por quê? Porque a necessidade, caso você precise, você tem que danificar o anel e não o alojamento, porque depois para você fazer deixar esse alojamento em condições de receber outro anel, ele tem que ser mais duro do que o anel, né? Porque é muito mais difícil você ajeitar o alojamento do que arrumar outro anel. A união é feita por flanges através do aperto dos estojos. Aqui tem parafuso aqui, ó, estojo aqui, ó, porca de um lado, porca do outro, você prende ele. Aqui está o anel e esse anel vai aqui no meio. A união é feita por flanges através do aperto do estojo,
Contato é metal-metal, não existe borracha, não existe nada, é metal-metal. Esse anel são bem construídos, as empresas aqui no Brasil estão tirando onda, porque tem diversas empresas aqui que fazem esse anel com maestria. A deformação plástica no anel, claro, eles são esmagados. Vamos lá na próxima. Enrijecedor de curvatura ou bend stiffener. Tem a finalidade de adicionar rigidez na região do duto. Aqui tem uma imagem aqui, ó. Duto flexível, próximo ao conector do tubo. Diminui a curvatura do topo do riser. Conexão do riser com a plataforma, evitando o aparecimento de tensões excessivas nessa região. Imagine maré, vento, e esse tubo começa a flexionar de um lado para o outro. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma trinca, um rompimento do flexível e dá diversos problemas. Com isso, quando você coloca o enrijecedor de curvatura, esse tamanho aumenta. Então, essa flexão vai ser, vamos dizer, vai diminuir nessa parte aqui, ó, onde ele está ligado já à plataforma. Vamos para outro. Restritor de curvatura, acessório em formato de anel intertravado, que tem a finalidade de limitar o raio mínimo de curvatura, o que limita os esforços gerados na extremidade da linha, principalmente durante a instalação. Imagina essa linha aqui que já está instalada, isso aqui faz um ângulo de 90 graus. Ia arrebentar o flexível, né? Então, o que ele faz? Ele diz, o ângulo que está aqui, o raio máximo que eu vou fazer aqui é um raio, sei lá, de tantos graus. Aí ele faz um raio aqui máximo. Aqui, ó, ele está aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o raio. Se você pega isso aqui e transporta para essa posição, esse raio aqui, esse de 90 graus, vamos dizer, para 90 graus, você rebenta o flexível por dentro. Então, o que ele faz? Ele restringe essa curvatura, beleza? Vamos lá. E os flutuadores? Os flutuadores, a imagem já diz tudo, né? É para flutuar o tubo aí, ó, para facilitar a flutuação do tubo no fundo do mar, na caternária. Quando você faz essa parte do riser, é mais ou menos mais instalado na parte de riser. Você tem diversas configurações, mas não é o nosso caso agora. Vamos lá. E o colar de anodo? O colar de anodo tem a função de proteger catodicamente os componentes metálicos do duto flexível. Eu tenho ideia de falar sobre anodos de sacrifício e sobre corrosão no próximo vídeo que eu vou fazer. A função dele é o quê? Ele corrói, o equipamento não. Anodo de sacrifício, o nome está falando. Ele que vai ser corroído, beleza? No outro vídeo eu vou falar sobre anodo de sacrifício, sobre corrosão. Normalmente ele é de alumínio, de estanho, tem outros materiais, mas normalmente é de alumínio ou estanho. Alumínio, estanho, também tem de zinco. Colar de ancoragem. O colar de ancoragem tem a função de absorver as cargas de tração da caternária, de forma a eliminar a tração do trecho do frontline situado após o mesmo, garantindo também o posicionamento da linha após o seu lançamento. O colar de ancoragem já está dizendo, né? Ele serve para segurar o tubo numa determinada posição, flexível numa determinada posição, para que as correntes e as marés não venham ficar jogando ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Beleza? Próximo. Flange cego de manuseio e teste. Head test. Olha ele aqui, ó. Vou mostrar ele aqui, ó. Ele é esse amarelinho que está aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó, uma manilha aqui e tem ele aqui, tá, ó. Tá o end fitting com o bend stiffening aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ó. Permite o fechamento do flexível. Ele vem depois do conector para o teste de pressurização e serve como olhar para manuseio de lançamento do tubo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Instalação do duto flexível. Bom, acredito que acabou todos os acessórios do flexíveis. Existem diversos outros.
Isso aqui é só uma introdução, devido à quantidade de material, de flexível que tem em inglês, nós não temos nada em português. Então eu, meio atrevido, resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre os tubos flexíveis. A instalação do tubo flexível, vamos lá. Ih, tá vazio? Ah, beleza. Aqui está a plataforma, aqui está o riser, aqui está, ó, tem o conector, aqui tem um band stiffener, o riser esse azulzinho aqui, ó. Aí termina, tem outro conector, aqui tem ventos, aqui tem correnteza, aqui tem maré, então precisa colocar um band stiffener para restringir um pouco esse balanço que fica no flexível e acaba com o encroamento dos arames e dos metais que estão lá dentro e do próprio polímero e pode causar uma ruptura e um vazamento. Mas isso é uma outra história sobre essas flexões do tubo. Aqui tem um band stiffener, aqui tem outro que faz a ligação de um com o outro. Esse aqui já é um riser, desculpa, esse aqui já é um flue line. Aqui já tem um restritor de curvatura. Aqui tem um MCV, tá vendo? O MCV é o módulo de conexão vertical, que é uma parte, pode ser uma parte da árvore de Natal. E aqui é o mandril, equipamento submarino, que é um equipamento submarino. O mandril ele faz essa conexão através de ROV, através de outros equipamentos de instalação. Aqui, vamos lá, o pulinho. O que é o pulinho? Você está na plataforma, você pega um MCV igual, deixa eu voltar para entender. Você pega o MCV, isso aqui está tudo enrolado ainda dentro do navio, dentro do carretel, lá no navio. Você pega o MCV e lança o MCV no equipamento e conecta ele no equipamento no fundo do mar. Lançou o MCV, o modo de conexão vertical, e lança ele e coloca ele no fundo do mar. Ele vai ficar pendurado. Vamos dizer aqui, ó. Está o navio, você lançou o MCV e conectou ele lá no fundo. Conectou ele no equipamento que você quer. Aí o navio vai pagando essa linha. Vamos dizer que o navio vai colocar essa linha em uma plataforma. Quando ele coloca essa linha na plataforma, é chamado de pulinho. Ele vai desenrolando, pagando essa linha, desenrolando, conectando um tramo no outro e pagando a linha até chegar na plataforma, onde é o final da linha, que ele vai instalar na plataforma. Essa transferência da linha para a plataforma é chamada de pulinho. Então aqui, ó, tem um cabo flexível. Esse navio aqui parece uma máquina H. Eu já trabalhei nesse navio aí há alguns anos atrás. Aqui tem um cabo do guincho. Então tem todo um treinamento, tem todo um ritual, tem toda uma tecnologia para fazer essa transferência. Isso aqui não é qualquer pessoa que faz. Não são qualquer pessoa. Você não pega aí um peão aí, ou um profissional, ou alguém que não é dessa área e ele vai lá e vai tirar onda. Não vai. Ele tem que ter treinamentos para ficar bom nisso aí. São poucas pessoas, são poucas empresas. Posição da manilha durante a operação de overboard, quer dizer, tirar do navio. Transferência da linha flexível do navio de instalação para a plataforma. Então ele está tirando daqui, ó, o final da linha, que já está instalada lá do outro lado, no equipamento no fundo do mar, e ele está jogando lá na plataforma. E os agradecimentos? Bom, nós já conseguimos até instalar uma linha. Os agradecimentos aí, nossa bibliografia, não tem como a gente falar sobre dutos flexíveis sem falar na Tecnip. Está o endereço dela aí, ó, www.tecnip.com. Nós também não temos que falar sobre tubo flexível sem falar sobre a www.mov.com, é outra empresa grande também nessa linha de flexível. Também nós temos a www.bhge, é outra gigante que faz dutos flexíveis. Nós temos a Caldex também, que ela faz todos esses acessórios
Tem diversas outras empresas nacionais e internacionais, mas essas são as mais importantes. E as normas utilizadas, para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre os flexíveis, nós temos a API 17J, que é Specification on Bonded Flexible Pipe, que fala tudo sobre flexível. Tem outras normas, diversas APIs, diversas ISOs, mas essa aí é a mais importante, é que, vamos dizer assim, fala sobre o equipamento. Nós temos uma norma da empresa aí, grande empresa brasileira de petróleo, que é a N2409, que é Flexible Pipe, no caso é a Petrobras. Nós falamos também, pegamos o que nós lemos para chegar para fazer esses vídeos, para fazer esse vídeo. Curso de dutos flexíveis 2012 do Luiz Melo da Tecnip, análise e instalação de riser flexível com configurações Lazy Wave, do Ian Capucci Machado, da UFRJ. Também simulação numérica dos procedimentos de instalação de risers flexíveis conectado ao módulo de conexão vertical através de módulos truncados do Williams Steven Mendes Rodrigues, da COP UFRJ. Também teve contribuição de avaliação das tensões residuais na montagem de conectores em armaduras de tração e dutos flexíveis, do Diogo Garcia Lopes, que é do Cefet, Rio de Janeiro. Também contribuição do comissionamento e comissionamento de dutos flexíveis na fabricação e montagem em campo, do senhor Edinaldo Lepaus Bondon e de Cleisen Crusoe Machado, da Universidade Federal do Espírito Santo. Sem essas matérias e esses sites era impossível fazer esse vídeo. Todas as imagens nós pegamos que estavam na internet, não teve nada que, vamos dizer assim, pego de outro. Todas as imagens, todas as contribuições, nossa bibliografia foram sobre esses artigos, envolvendo todas essas matérias e artigos e sites, beleza? Um abraço a todos. Tem alguns errinhos lá no começo que eu cometi, eu vou tentar corrigir, colocando como texto. E um forte abraço a todos, espero que eu tenha contribuído falando sobre um pouco de flexível. Tem muito mais a contribuir. Que pena que eu vou tentar corrigir o programa lá para ver se fica mais maneiro, não fica essa coisa assim meio tão improvisada. E vamos que vamos. Um forte abraço a todos.